Hoje foi um dia triste para o futebol mundial. Perdemos o grande craque Maradona. Cara que fez o gol na final da Copa com a mão e que causou uma ira para os ingleses, uma revanche em relação aos... um troco em relação à Guerra das Ilhas das Malvinas. Foi o cara que, ao se encontrar com a banda Queen, vestiu a camisa da Inglaterra, e o Freddie Mercury vestiu a camisa da Argentina, causando uma ira total em ambas as nações. É um cara radical, no sentido de questionador em relação a termos sociais. Algo que falta muito aos jogadores brasileiros. Muitos. Existem, claro, vida inteligente no futebol brasileiro. Porém, nós vemos manifestações de muitos reacionários por aí. Maradona certamente foi um feroz opositor a esses governos direitistas. Basta vocês verem as fotos ao lado de Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro. Viajou a Cuba para fazer seu tratamento do seu vício. Era um cara rebelde, contestador. É triste você ver um atleta aos 60 anos de idade chegar a um fim tão deprimente como esse, em que ele não conseguiu superar o vício e que em certo sentido atrapalhou a sua carreira como jogador. Porém, todavia, entretanto, Maradona deixou um legado importantíssimo em relação à sua postura diante do mundo, em relação à sociedade e às causas sociais. Nunca foi um cara de fugir dos posicionamentos políticos, deixava-os de maneira clara, límpida para qualquer um ver. Era o cara a favor das justiças sociais. Usava com orgulho camisa de Che Guevara, bandeira vermelha. Não se furtava em instante algum de elevar a força do seu povo argentino e de ver justiça social um dia ali. Me diga, qual jogador brasileiro que tem essa força de expressão além de ser um craque? O nosso Pelé, que é o maior, nunca fez questão de se posicionar. Pelo contrário, fugia pela tangente quando o assunto era isso, a política. Muitos dizem, futebol e política não se discute. Discute sim. É necessário discutir política, futebol e religião sim, porque eles são determinantes na formação dos indivíduos na sociedade. São frutos de causas sociais. Um outro ponto importante aqui para vocês entenderem é o vício de Maradona. O que vocês acham? É fruto das escolhas que o próprio Maradona fez ou não é? Se você responder que é fruto da escolha do indivíduo Maradona, certamente você vai estar do lado dessa política neoliberal que se encontra já desde uns 30 anos para cá. O neoliberalismo é uma doutrina econômica que propõe a diminuição do Estado e a liberalização do mercado. Mas ele foi se introjetando na vida das pessoas e se transformou em uma filosofia de vida, um modo de vida das pessoas. De que maneira? Se você olhar a Cracolândia hoje, as pessoas que estão lá, muitos indivíduos que você conversar na rua e falar, mas olha o problema da Cracolândia, que difícil, mas que problema complicadíssimo de se resolver. Você vai escutar o seguinte, mas é culpa dele, é um vagabundo que quer ficar lá fumando droga o dia todo, etc e tal. Vocês vão ver várias justificativas na esfera da vida particular do indivíduo, como se não existisse uma organização social.
O que eu estou querendo dizer com isso? O neoliberalismo ultrapassou a fronteira da doutrina meramente econômica para se transformar em um modo de vida das pessoas. Transformou-se numa ideologia que foi introjetada na consciência delas e que, ao se transformar no modo de vida, se comportam como tal. O exemplo que eu disse agora da Cracolândia e do Maradona é justamente isso. Mas o Maradona é um cara rico que fez uma escolha errada. Se eu pensar dessa maneira, eu não vou considerar toda a questão do tráfico de drogas, toda a organização social que há, toda a questão de corrupção que há por trás e todo o problema que isso traz nas consequências da sociedade em si. Como eu já disse em vários vídeos anteriores, a verdadeira individualização da vida exacerbada de maneira radical. Sendo radical dessa maneira, a sociedade não vai existir e é cada um por si. Seja um empreendedor de si mesmo. Você não precisa trabalhar. Não trabalhando, você tem o direito, como diz Byung-Chul Han no livro Psicopolítica, de se autoescravizar-se. Autoescravizando-se, você tem a liberdade total para fazer isso, porque não haverá um senhor externo que vai ficar te pressionando para trabalhar mais. Não, você é livre, faça o que você quiser, pois está tudo dentro da lei, como diria François Rabelais e depois Raul Seixas. É triste a gente ver ainda pessoas pensando dessa maneira. Isso só me leva a concluir que a ideologia neoliberal, como modo de vida, está cada vez crescendo dentro de determinadas pessoas. Elas não conseguem enxergar o mundo de um plano social. Elas conseguem enxergar o mundo a partir do seu umbigo apenas. Não existe sociedade. Não existe essa coisa de organização de Estado. Faça você mesmo. Procure responder a consequência dos seus atos. É isso que a maioria pensa. Então, um Maradona é fruto da escolha dele. É isso que o povo fala. Maradona nunca se furtou das polêmicas e sempre se colocou de maneira radical, e ele tinha sim esse olhar social sobre as coisas. Mesmo ali quando ele começou a jogar, quando foi nos anos 80 para o Napoli, os italianos tratavam a cidade de Nápoles como um bando de estrangeiros, e quando a Itália jogou com a Argentina lá na Itália, Maradona falou: vocês ficam tratando nós napolitanos como se fossem estrangeiros, vocês vão ver só. Ele foi lá, ganhou da Itália, lá na terra deles lá, e arrumou uma briga imensa. Mas isso demonstra o olhar do sujeito em relação ao mundo. Não é um olhar individual achando que tudo se está na esfera privada da sua vida. Maradona vai fazer falta por conta de um cara extremamente consciente, frágil, polêmico, não muito como esses grandes cabeças de bagre que nós temos aqui no futebol brasileiro, que ficam defendendo o Bolsonaro. Pessoas que vieram da pobreza, da extrema miséria e defendem direita. Algo altamente inconcebível. Não há como, são valores extremamente incompatíveis. Maradona tinha sua consciência em política. Sabia o papel do futebol e soube usá-lo muito bem. É isso, pessoal, por hoje. Até mais.